Bom dia, a paz do Senhor a todos, bem-vindos, Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, família em oração. Nós vamos fazer aqui um estudo sobre as cartas de Paulo, né? A gente já iniciou, já com algumas informações domingo passado. Então a gente está começando aqui um estudo que vai ser longo, né? Porque tem bastante cartas, né, de Paulo para a gente ler, estudar, comentar, né? Antes da gente dar início aqui ao nosso estudo de hoje, vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente abrir aqui o nosso estudo. Irmã, Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos em Sua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, agradecendo, ó Pai, por este dia maravilhoso que se inicia. Deus, obrigada por estarmos aqui na EBD, estudando a Sua palavra, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo, Senhor, Marcelino, a nos dizer, Senhor, da palavra do Senhor e a gente lê a palavra do Senhor. Obrigada a Deus, abençoe todos aqui, aqueles que entraram, que não puderam entrar também. Eu sou nosso pastor que está lá em passeio. Dê força e saúde, sabedoria. Abençoe a todos, Pai. Abençoe o culto de hoje, a Santa Ceia. Amém, Jesus. amém, amém. Obrigado, irmã. Então vamos lá, a gente já começou, né, a falar sobre Paulo. Eu só quero dar um reforço aqui, eu e o Edgar, a gente vai dar reforçar alguns pontos aqui, falar um pouco também da estrutura desse estudo. Ele vai ser um estudo longo, porque tem vários livros aqui na Bíblia que a gente vai estudar, né? Então a gente está estruturando, eu queria falar um pouco no começo da estrutura dele, tá bom? Para a gente entender, né, o que nós vamos estudar e como que vai ser a dinâmica nossa, tá bom? Por isso eu gosto muito de falar um pouco da dinâmica, da estrutura do nosso estudo, né? Porque a gente sempre fala, no começo, a gente tem muita informação, né, sobre época, sobre história, sobre os personagens, né, as ideias, e depois, num segundo momento, a gente entra na leitura propriamente dita e na nossa conversa sobre o que está escrito, né? A gente vai lendo, vai entendendo e conversando, mas no começo a gente fala muito sobre o contexto. E aqui também, né, em Paulo não vai ser diferente, a gente já começou a falar um pouco sobre ele, a gente vai continuar falando sobre ele. Então, nosso foco principal no início aqui é fazer uma introdução e a gente conversar bastante sobre Paulo, porque ele foi uma figura muito importante no Novo Testamento e na Bíblia realmente ele é muito importante. Então, a gente tem que entender, conhecer um pouco das coisas da época, porque assim, quando a gente for entrar nas cartas, a gente vai entender muitas coisas, né? Então, aqui eu vou mostrar aqui rapidamente, eu vou passar aqui os slides para a gente entender como que está estruturado o que a gente vai falar. Então, na primeira fase, nós vamos falar de introdução mesmo. Nós vamos falar de coisas gerais, de história, de conhecimento técnico dos livros. Depois a gente vai entrar na leitura mais para frente de cada carta. Então, primeira coisa a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer uma introdução, a gente vai falar de Paulo. A gente já começou a falar, mas a gente vai falar mais um pouco, né? Então, quando a gente começar a falar de Paulo, a gente vai ver quem é ele, né? Depois que a gente vai falar quem é ele, a gente vai falar da transformação de Paulo, né? A gente vai até começar, a gente vai ler algumas coisinhas aqui de Atos, porque lá o livro de Atos tem muita coisa importante sobre Paulo que a gente precisa entender. Depois que a gente vê da transformação dele, né, que são esses slides que nós vamos comentar, a gente vai falar das características pessoais de Paulo. A gente vai falar sobre isso. Por que é importante a gente conhecer isso dele? Porque a gente vai entender a estratégia dele para trazer as mensagens. A gente vai entender as estratégias que ele usou, conhecendo as características pessoais. Então, é muito importante a gente vai falar sobre isso. Depois, a gente vai ver como que era a missão dele.
Qual era a missão de Paulo? Nós vamos entrar nisso também. Vamos entender. Aí depois a gente vai ver como que essa missão vai ser difundida, qual é o principal, e como e para quem é essa salvação que Paulo vai trazer para a gente. A gente vai entender que não vai ter acepção de pessoas, que a gente vai ver que a salvação é para todos. A gente vai entender isso. Né? Então, eu estou passando rapidinho aqui só para a gente entender a estrutura do nosso estudo, como vai ser. E depois a gente também vai ver que Paulo era uma pessoa igual a gente, também era suscetível a erros e também tinha conflitos. Nós vamos falar sobre isso de Paulo também. E também a gente vai falar lá no final como é que foi a vida dele até o final. Inclusive, às vezes a gente lê um trechinho de alguma carta para entender quem era Paulo. Como é que foi a vida dele até o fim, quando ele estava esperando a morte? Então, e aí depois disso, que a gente entendeu bem, conheceu bem Paulo, aí a gente vai começar a falar das cartas dele. Aí a gente vai falar um pouco tecnicamente quais eram as cartas, para quem eram, o que tinha, mas ainda não vamos entrar na leitura propriamente. Primeiro vamos entender que eram essas 13 cartas, para quem, enfim, a gente está fazendo um estudo técnico, né? Só para a gente entender a estrutura do nosso estudo. A gente conhece Paulo primeiro, entende direito o que aconteceu, fala das cartas dele, né? A gente vai falando uma por uma, assim, não ainda a leitura, mas a gente vai falando, olhando aqui os mapas, a gente vai ver por onde ele passou, qual foi a estratégia dele, como é que as cartas estão distribuídas aqui, né? Enfim, a gente vai falar várias coisas do nosso estudo técnico primeiro, para depois a gente começar a entrar em uma por uma. Vamos começar em Romanos e vamos indo, né? Então, essa primeira introdução aqui eu quis só dizer, né, só para a gente ficar na nossa cabeça como vai ser a estrutura, o índice, né? Eu gosto muito de falar de índice, mas por quê? Porque sempre que a gente está estudando, a gente precisa estar situado, né? Onde eu estou nesse momento, né? Em qual pedaço, né? Então tá bom. Então vamos continuar aqui, só reforçando um pouco o começo, como sempre a gente faz com a nossa estante, né, pessoal? Aqui a nossa estante, né? Tá vendo aqui as cartas de Paulo? Ela vem logo depois, né, do livro de Atos e logo depois dos Evangelhos, né? A gente vê aqui, né, um momento também na Bíblia, um momento muito importante. A gente está falando aqui logo depois dos Evangelhos, né? Logo depois da vinda de Jesus. A gente tem em Atos muitas coisas sobre a difusão, o começo da evangelização, como é que foi, né? E Paulo é um personagem muito importante. A gente vai ler alguns trechinhos pequenos sobre Paulo aqui em Atos, para a gente entender. E por que isso? Para a gente entender como foi esse processo. E aí a gente vai entender que todas essas cartas, né, que Paulo fez, a gente vai entender os porquê das coisas e como que era a forma que ele usava para fazer tudo isso. Então, aqui, na nossa estante, fica muito bem posicionado, né? Fica bacana, a gente sempre está usando essa estante para a gente entender a Bíblia como um todo e os momentos, né? Então, isso é muito bacana. Então, vamos lá. Depois eu vou passar a palavra para o Edgar para ele fazer mais alguns detalhes, né? Mas eu vou falando aqui e aí já passo para ele, a gente vai falando, a gente vai dentro da nossa estrutura, a gente vai direcionando. E eu também queria dizer, né, que nós não temos assim um prazo, né, determinado para esse estudo. Por quê? Porque o nosso objetivo é entender no começo todas a história, os momentos, as partes técnicas do livro. Nosso objetivo é sempre ler e conversar sobre o que está escrito, né? Então, não importa o tempo que vai demorar, a gente vai fazendo esse estudo. É um estudo longo? Mas vai ser um dos mais bacanas. Por quê? Porque o conteúdo dessas cartas são muito importantes, né? Para a gente. Tem muita mensagem ali
para a gente conversar nesse período. Por isso a importância da gente usar alguns domingos para entender quem era o Paulo, né? Para a gente não ficar... Tem pessoas que às vezes falam, Paulo foi um apóstolo, né? Paulo foi um apóstolo, foi um dos 12, né? Então já começa errado, né? A gente já vê que ele veio depois da morte de Jesus, né? Então, como é que ele vai ser um dos 12 apóstolos? Então, a gente precisa entender muito bem mesmo, né? Porque a gente ouve muito falar dele, porque tem muito material na Bíblia que ele trouxe. E também por que ele foi escolhido por Deus. A gente vai conversar muito disso, porque é importante. Por que ele foi escolhido por Deus para trazer tudo isso? Nós vamos falar tudo isso hoje. E, obviamente, dentro do nosso tempo. Se der o tempo, a gente continua o outro domingo e assim vai, tá bom? Então, só vou dar Se eu chover no molhado, algumas coisas que a gente já falou domingo passado, não tem problema. Porque esse começo é importante a gente realmente conhecer bem o nosso personagem. Porque a gente vai ficar muito tempo falando sobre ele, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui, depois já vou passar para o Edgar, porque a primeira coisa, né? Quem era Paulo, né? Ele era uma figura muito, muito importante no Novo Testamento, conforme eu já disse, né? Ele nasceu depois de Cristo, né? Mais ou menos lá pelo ano 10, né? E ele nasceu em Tarso, né? Ele era conhecido como Paulo de Tarso, né? Na verdade era Saulo, né? A gente está falando Paulo, mas a gente tem que começar com Saulo, né? Porque ele era o Saulo, né? E ele era filho de judeus, né? Então ele era um judeu. E ele tinha lá um estudo na tradição judaica, né? Ele era muito estudioso, muito devoto, né? Então, e ele foi para Jerusalém para se especializar no conhecimento da religião, né? Então, ele foi um mestre, né? Ele foi um especialista rigoroso. É importante a gente saber disso. Da lei judaica. Ele era um cara muito dedicado, ele era cheio, aqui está escrito assim, cheio de zelo pela religião. Por quê? Porque realmente ele se importava e ele era dedicado para a religião, né? E aí ele começou a perseguir cristãos. É importante que a gente saiba disso também, né? E por que ele perseguia, né? Naquela época, por isso que é bom a gente entender a época, né? Aquela época, quando Jesus veio, foi existe um marco, vamos chamar assim, na nossa história, até a vinda de Jesus. Porque quando Jesus veio, muitos não se converteram como cristão. Muitos não acreditavam ainda que o Messias era Jesus. Então, muitos judeus ainda achavam que não era ele ainda. Inclusive, o Saulo, né, que era Paulo, né? Ele era muito apegado. Inclusive, ele era um perseguidor de quem era cristão, né? Ele perseguia, né? A gente vai falar sobre isso aqui, né? Como eles também, nessa época aí, quando a gente falava, o pessoal que era lá do caminho, eles eram os cristãos, né? Que tinham se convertido, e eles estavam, né, procurando, nesse momento ia começar a evangelização. Paulo era contra, né? Ele era focado na lei judaica ainda, ele era muito religioso, né? E ele perseguia, né? Aí depois a gente vai ver o que aconteceu na transformação de Paulo, né? Quando ele estava lá na estrada para Damasco. Inclusive, ele judiava mesmo do pessoal. Nós vamos ver isso daqui, né? Ele era um perseguidor feroz. E aí o que acontece? Ele foi transformado, ele encontrou Jesus, né? Ele encontrou Jesus depois da morte de Jesus. Nós vamos falar isso também, que até hoje a gente encontra Jesus. Edgar também vai falar sobre isso. A gente encontra Jesus pelo caminho para a nossa conversão. Mas olha só como é importante a gente conversar sobre ele, né? Então vamos lá, vamos conversando, né? E vendo aqui. E aí, o que acontece? Desde a conversão dele até a morte dele, a gente vai ver aqui como é que foi a vida dele, né? Então, aqui já dá para a gente ter alguma
alguma ideia de quem era Paulo, né? Agora, antes de falar sobre a transformação dele, vamos falar, Edgar, peço para você também Vamos complementar lá. aqui as coisas sobre Paulo, e agora como foi a transformação, inclusive nessa aqui, na hora de falar da transformação, Edgar, Sim, depois eu quero ler um versículo do capítulo 9 onde fala sobre isso daqui, tá bom? ok. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Sim, Tem um tá bom? cachorrinho que resolveu participar da IBD aqui. Vocês estão ouvindo? Ele cismou que hoje ele vai participar da EBD aqui. Sim, Ele não pode, ele latiu até pode. agora, Até agora ele não latiu, ele começou a latir. É igual o papagaio, agora tá quieto lá. Tá vendo? Mas Exatamente, é eu a acho mesma que coisa. ele tá latindo em latim, eu acho. É, Entendeu? Então é uma coisa própria do estudo bíblico aqui da gente, né? latim do. Latindo, ele tá latindo em latim aqui. E antes de começar, volta só um pouquinho a tela da estante pra gente, Marcelino. Sim, Tem só um comentário ali, acho que eu fiz no domingo passado, mas é bom reforçar. tá. Esses textos, eles estão distribuídos na Bíblia, foram distribuídos na Bíblia, no cânon da Bíblia, né? De uma maneira em que eles estão ali, não em forma de importância, nem cronológicas, né? Nem Perfeito. cronológica, nem em forma de distribuição pelo tempo em que for escrito, né? Provavelmente foi escrito ali, 1 Coríntios foram aí tem uma divergência de dados, mas os textos foram escritos ali, foram distribuídos por tamanho, por quantidade de texto na Bíblia. Então, você vai encontrar Romanos, tal, Coríntios, tal, e vai diminuindo ali até chegar aos menorzinhos no final. Eu até tinha comentado na aula passada de uma questão de profetas, né? Você vê profetas menores e maiores. Eles não são pequenininhos ou maior de estatura ou não, e nem falavam mais ou menos de Deus, mas sim pela questão de texto, né? Então, quando a gente encontra os textos distribuídos na Bíblia, são textos que foram colocados de uma maneira para se adequar à distribuição de texto, então não simplesmente cronológicos. Lógico, os históricos, né, os poéticos, Pentateuco, esses têm uma razão de ser por estarem no começo da Bíblia, né? Mas a ordem deles também não necessariamente por data, né? E sim por tamanho, por adequação a espaços, né? Mas isso Entendi. também é só uma questão para você entender. Ah, mas por que Romanos começa? Por que Filemão fecha? É uma questão mesmo né, de termos ali a distribuição não efetivamente cronológica. Mas, lógico, tem a distribuição, quer dizer, quando todos são muito próximos, então coloca-se ali pela data que possivelmente foram escritos. Então, tem sim uma preocupação. Mas a principal é o tamanho, né? Aí, se eu puder passar... Tá. A gente já comentou uma coisa um pouco sobre Paulo, né? Você pode até voltar para a gente não chegar nessa coisa da conversão. Mas Paulo teve ali, você falou 10 anos mais, possivelmente alguns historiadores falando no ano 5, né? Então, de 5 a 67, ele teve, né, esse trabalho, foram 62 anos, né? De trabalho, desse apostolado dele, desse trabalho, né, que foi inspirado por Deus aí, né? Então ele teve uma vida, como você falou, eu não vou contar, a gente já contou bastante sobre isso, mas resumidamente ele tinha aquela família no princípio judaico ali, o judaísmo forte, com os estudos que eram próprios daquela região. A região de Tarso era uma região mercantil e cultural muito forte. Ela era mercante por estar numa posição importante ali do Mediterrâneo e muito forte nisso e muito forte também na parte intelectual, né? Então ela era uma região onde intelectuais viviam e pessoas da época que ditavam as regras, né, do pensamento viviam naquela região também, né? Então, não só na Grécia, não só em Jerusalém, não só em Roma, mas em Tarso também tinha essa parte intelectual muito forte. E Paulo estava ali envolvido com o estudo da... Olha o cachorrinho latindo de novo aqui. Aí ele tava envolvido com toda essa coisa do Pentateuco, do estudo da palavra de Deus, da lei, né? E ele tomou gosto por isso, estava lá, né, envolvido, e aí tudo isso levou a estudar muito, né, naquele tempo, e aí logo cedo
foi enviado para Jerusalém para estudar lá na melhor escola de lá, com Gamaliel e tal, e ele teve seus melhores momentos de aprendizado, no sentido de línguas, de aprender as línguas da época, né, de ser um poliglota, da vantagem de ser cidadão romano por ser de Tarso, né, ele não era de Roma, mas em Tarso, por terem, alguns dizem que por terem expulsado piratas daquela região do Mediterrâneo, outros falam de outras teorias, mas por ser Tarso intelectualmente importante, eles também ganhavam esse título de cidadão romano, né? E isso era importantíssimo, né? Era como ter o visto hoje, como ter o visto para entrar nos Estados Unidos, né? Era como ele tinha circulação livre num grande império ali, né? Então ele tinha uma circulação livre sendo cidadão do lugar, ele tinha o visto, né? Ele tinha, além do passaporte, o visto. Então, isso dava condições para que ele fizesse tudo isso. E daí ele foi para lá, estudou, eles tinham lá os princípios do pai dele fazendo tendas, ele lá também fazendo tendas, ele também, como artesão, seria um designer, um arquiteto da época, uma pessoa que também era bem conceituada, né? E ele foi aprendendo tudo isso lá com Gamaliel, no sentido de se aprofundar e com os fariseus lá, e aprender muito, e descobrindo, depois de muito tempo, que existia esse povo do caminho, que eram os cristãos, que estavam incomodando, estavam interferindo e estavam provocando coisas que poderiam ser perigosas à lei, perigosas àquilo que ele entendia como o Deus, era tudo importante no sentido de preservar a palavra de Deus no sentido original da lei ali, né, do Pentateuco, daquilo que ele vivia. E aí o que acontece? Ele começa a se incomodar com isso e começa a trabalhar esse sentido de perseguir esses do caminho que estavam querendo interferir nesse trabalho dos fariseus ali, da lei, né? E aí ele começa a ter essa carta branca, ele recebe essa carta branca para andar com esses soldados e perseguir esse povo todo, né? E que estava incomodando nessa época, né? Isso, o que acontece? Ele sabendo de tudo isso, ele parte para Damasco. Isso daí eu já estou resumindo de uma forma bem, né, super resumida para a gente não passar muito tempo nisso. E ele vai para Damasco, que era uma região na Síria, né, que era uma região importantíssima, onde dali tinha circulação do povo da Turquia, que qual Paulo tinha como nascimento na Turquia, né? Tarso era uma região da Turquia, né? Então o Paulo era turco, né? No sentido hoje, né, da palavra, né? Na verdade ele era de Tarso, mas era uma região da Turquia. E aí aquele povo todo caminhava para Damasco, né? E ali se encontravam e ali faziam seus comércios e saíam para a Ásia, saíam para Macedônia, saíam para as regiões mais importantes da época, né? E Paulo, sabendo disso, que esse povo todo estava para difundir o evangelho nessa região, ele foi para lá. Foi no intuito de pegar, castigar, mandar matar, arrastar esses cristãos da época e realmente dizimar todos eles, porque estavam realmente, pelo zelo de Paulo, excesso de zelo à palavra, Paulo trabalhou em cima disso, falou, puxa, para proteger essa palavra que eu conheço como íntegra, como plena de Deus, eu vou enfrentar esse povo do caminho, e vou lá e vou destruir eles, vou aniquilar esse povo. E nessa intenção, indo para Damasco, o que acontece? Deus fala, você vai para Damasco? Lembra de Jonas? Eu não vou para Nínive, lembra? Não, você vai para Damasco? Ah, você vai para Damasco. Ah, entendi. E no meio do caminho, o que aconteceu? A gente já sabe, a gente já vai ler bastante sobre isso, né? E aí fica cego alguns dias e tal, e aquele sofrimento, o que acontece? Aí toda a história que a gente vai também contar devagarzinho ali, vai contar em detalhes durante as leituras que a gente vai fazer, Deus usou ali algumas pessoas, Ananias, usou ali e tal, para que chegasse ali e eu queria falar, ele ia contar sobre ele iria ter esse contato com as coisas de Deus, e Deus ia falar com ele, puxa, você está me perseguindo? Tá, então, Não, eu Edgar, estou perseguindo o povo do caminho, né? E ó, aí, sim, fale aí. deixa eu aproveitar e ler aqui Isso, o trecho aqui. legal, lê esse pedaço. Isso. Porque eu acho legal a gente ler esses pedacinhos que estão em Atos, para a gente Sim, entender bem, né? vamos lá.
a vida do Paulo e o que aconteceu com ele. Então, nós vamos falar aqui sobre a conversão que o Edgar está falando. Ó, vou ler aqui o capítulo 9, né? Porque aqui no 8, a gente está vendo aqui já no slide, como o Edgar falou, né? Que o que ele fala? Ele assolava, né? Aqui o capítulo 8, versículo 3, está falando o Saulo, vamos falar Saulo, né? Ainda era Saulo aqui, né? Saulo assolava a igreja, ele entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os levava na prisão. Então, no capítulo 8, está falando como era. Aí no 9, eu vou dar uma lida aqui rapidinho, porque eu acho importante a gente ler o capítulo 9, que é onde Jesus, ele a caminho de Damasco, né? Onde Jesus fala com ele. Ó, vamos lá. Capítulo 9. Vou ler desde o versículo 1. Ó. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha lá, hein? Jesus já falando que tinha uma missão para ele ir lá. Depois a gente vai falar do Ananias, que é quem o Senhor enviou. Versículo 7. Seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada, contudo, ninguém, né, não viram nada. No 8. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, é importante aqui, ó. Abrindo os olhos, nada pôde ver. E guiando-se pela mão, levaram-no até Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então, achei interessante a gente ler esse pedaço, porque é importante para o nosso estudo. Contextualizar, né? Assim, Essa leitura do contextualizar a Bíblia. capítulo 9. Então, veja bem, depois a gente vai ler um pouquinho para frente. Sim. Porque Deus falou assim, vai para Damasco, porque eu tenho uma coisa para você lá. Vai lá. Jesus apareceu, e ele ficou cego. Né, que é isso que o Edgar falou. Aí depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ananias também, porque era importante aqui, tá bom? Sim. Tem muitas características, muitas coisas interessantes que daria, assim, um estudo longo também, sem dúvida nenhuma, sobre Atos, lógico, né? Já Sim, estudamos Atos e tal, mas a gente está numa situação em que a gente está lendo e comentando algumas coisas que vão remeter às cartas, então por isso é importante contextualizar o que acontecia e tudo. Existem diversos fatores que a gente pode até comentar, tudo corroborava, tudo indicava que aquela era a época para isso tudo estar acontecendo, e Deus proporcionou ali, né, uma condição em que a gente hoje vê, mas na época talvez eles não estivessem vendo de uma maneira tão clara, mas hoje a gente consegue ver o quanto tudo estava caminhando para que aquilo acontecesse mesmo. Aquela prosperidade do Império Romano, as estradas para poderem caminhar e levar nas mais diversas situações, nos mais diversos lugares, o Evangelho. Então, tudo estava acontecendo naquela época que seria o que diria hoje as condições ideais para a gente disseminar e, aliás, para a gente espalhar o Evangelho. As condições são perfeitas hoje. Nós temos internet, nós temos celulares na mão de todo mundo, né? Nós temos aí, possivelmente surgirão meios de comunicação muito mais abrangentes e muito mais fáceis do que temos hoje. Então, assim, se naquela época o simples fato de ter estradas e alguém ter condição de andar por isso tudo mais facilmente, e ir tanto para a Síria, para a Pérsia, para a Arábia, para a Mesopotâmia, para ir para todos esses lugares de maneira rápida, né? O que proporcionava, esse Império Romano proporcionava esse acesso que até então não existia, isso é um fato importantíssimo. O que era uma estrada, se não uma estrada não digital como hoje a internet, mas o que eram as estradas daquela época? As que o povo romano fazia.
a duras penas, lógico, porque as divergências, as distâncias entre povo e governo continuam as mesmas hoje em dia. Os governos muito ricos e os povos muito e o povo, a população muito pobre, né? Ainda hoje é o que acontecia na época, né? O povo tinha que assentar as pedras pelo caminho e ganhar quase nada, ganhar alimento só. Então assim as coisas eram bem difíceis mesmo para a época também. Então não mudou muito. O que mudou das igrejas? Hoje a gente tem idolatria em alguns lugares, a gente tem seitas em outros, a gente tem aí várias coisas que estão acontecendo ao nosso redor, em alguns lugares um pouco mais, um pouco menos, não muda muito, né, dos fatores que aconteceram naquela época. E é o que a gente estava falando aqui, Paulo, ele tinha, assim, os atributos, a parte intelectual dele, que facilitava com que tudo isso acontecesse, que tudo isso fosse mais claro na hora de passar, né? E ele teve ali uma transformação, esse slide é interessante, né? Ele tem ele tinha ele estava numa condição em que a maneira que ele via o mundo da época dele era aquele mundo que estava baseado na lei, que estava baseado naquilo que ele aprendeu, aquilo que era certo para ele, né? E após esse encontro com Jesus aí, né, no caminho de Damasco, houve uma ruptura abrupta muito forte, quer dizer, muito forte nos olhos, fechou, eu não enxergo, eu não ando, eu não como, eu não... E ele teve um tempo muito violento em que, para ele, um conflito interno em que ele teve que romper toda aquela tradição judaica e agora ouvir de Cristo que ele é agora o caminho, né? Que ele agora é a nova lei, a nova aliança, né? Então, assim, isso tudo fez com que ele enxergasse, a partir daquele momento, ao abrir os olhos lá, naquela que a gente vai ler sobre Ananias e tal, naquela fase, quando abriu-se os olhos de Paulo, ele enxergou de uma outra maneira, né? Como se você acordar de manhã com os olhos ali meio ruins, aí você joga uma água lá e lava, e você começa a ver de uma outra maneira aquele dia. E o que aconteceu com Paulo depois da conversão dele. Então, sai Saulo de cena, que era lá, né, o nome hebreu e que tinha uma visão de lei, e entra em cena o Paulo, né? O Paulo sai Saulo e entra Paulo com uma visão de Cristo, uma visão de tudo o que acontecia, uma nova visão. Então ele teve uma conversão, ele vê de outra forma, né? Ele teve uma verdadeira conversão ao falar com Cristo ali diretamente, como se ele estivesse ali, ressurreto ali na frente dele, falando: você está me perseguindo? Você está perseguindo? Não, aí Paulo acho que pensa: mas não estou perseguindo a Cristo, estou perseguindo os seguidores, a igreja. E aí ele fala: não, você persegue a igreja, você persegue a mim, né? Você está perseguindo. Então ele fala: puxa, olha, é Cristo. E aí ele teve essa conversão, ele entendeu ali naquele momento que a vida dele estava sendo mudada, né? E ele começa a ver de uma outra maneira. Nasce Paulo, né? Nasce uma nova criatura, nasce uma mudança, na vida dele tem-se uma mudança ali, então ele passa a ser Paulo, né? E a partir daquele momento, ele começa a usar tudo aquilo que serviu de ensinamento para a vida dele, para aplicar nessa nova vida que ele tem, né? Então ele começa a ter até mudando aqui no momento correto, Paulo, ele sai, ele continua sendo, com as características naturais e até da mudança de vida dele depois, ele continua sendo zeloso com a palavra, ele tinha disciplina por ser da formação original dele, da formação ali acadêmica dele, tudo, a disciplina, o comprometimento com o que ele tinha com o Velho Testamento, ele continua aplicando no Novo Testamento, e a paixão que ele tinha pelas Escrituras, né? Que ele continua aí aplicando na sequência da vida dele. Então ele traz aquilo de que Deus deu para ele antes da conversão, então ele vem com aquelas características que são importantes, e depois dessa conversão, ele aplica essas habilidades mais os dons que Deus deu a ele. E Deus dá essa nova visão, esse novo dom de poder falar, usando os talentos que ele já possuía também. A facilidade de falar várias línguas, né? Não línguas
digo, línguas aprendidas que ele aprendeu em escola mesmo, catedráticas e tal. Ele aprendeu essas línguas, e isso facilitava falar na língua em que aquele povo estava acostumado, a língua mãe deles. Então ele chegava e falava em grego, ele chegava e falava, né, em latim ali, falava em hebraico, ele falava naquilo que era, no aramaico, ele falava naquilo que era próprio daquele povo. Então ele era mais bem compreendido. Então o que foi isso? Foi usar aquelas habilidades dele, agora aplicadas aos novos dons que Deus estava dando a ele, que era com a intrepidez de levar esse evangelho e tudo mais, que ele também já tinha. Então passam a ser usadas para levar esse evangelho. E ele falava, segundo o que a gente vai ver ali, para gentios, para o povo judeu. Então ele tinha ali ele não fazia, até pode passar, Marcelino, talvez, para o próximo. Tá, deixa eu só dar uma complementada aqui ainda. Né? A gente está falando de Paulo e agora a gente está falando das características pessoais dele, que, né, a gente usa isso no propósito de Deus. A gente percebe que com a gente também acontece isso, né? Deus prepara a gente. Deus tem propósito na vida das pessoas e às vezes a gente não percebe. Para que eu aprendi isso? Por que eu passei por isso? E Deus, ele foi moldando aqui. A gente fica olhando para Paulo e a gente fica vendo, né, como que ele era uma pessoa importante para o propósito de Deus, né? Como é que que nem o Edgar falou, ele era um cara muito importante, cheio de habilidades que ele foi ganhando ao longo do tempo e também na transformação também. Então, e muitas vezes a gente sabe disso, acontece isso, né? Nós, assim, na igreja, a gente vê que as pessoas têm dons, as pessoas têm talentos, e muitas das vezes os propósitos de Deus nas nossas vidas é para usar, porque muitas vezes Deus está preparando a gente. Paulo foi um escolhido, a gente vai falar sobre isso, ele foi um escolhido, nós também somos. Deus tem propósito nas nossas vidas, e ele nos capacita, e a gente vê muitas pessoas. Então a gente está falando aqui, eu estou reforçando que as características de Paulo são importantes, porque a missão que Deus falou para ele, né? Jesus ainda falou assim, vai lá que eu vou dizer qual é a sua missão. A gente vai falar da missão de Paulo aqui. Mas olha só a preparação que ele tinha para tudo isso. Será que ele sabia falar com todo mundo? Será que ele conhecia todas as regiões? Ele era um cara viajado, estudado, né? Ele saberia falar tanto, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas será que ele sabe falar tanto com o pequeno quanto com o grande? Será que ele tem essas experiências? Enfim, Paulo tinha uma preparação muito grande para o propósito que Deus tinha para ele. E a gente está vendo aqui, a gente está reforçando aqui nesse slide, né? Que essa transparência, né? Essa transparência, né? Como que é importante, né? As características pessoais é um preparo de Deus também nas nossas vidas, a gente tem que entender isso, né? A gente sabe, né? A gente vê na igreja, cada um tem um dom, cada um sabe fazer uma coisa. Então, de alguma forma, a gente tem isso. Inclusive, né, o Edgar, se você quiser falar, a gente tem coisas que dá para aprender e tem coisas que já são da gente, né? É essa diferenciação que às vezes a gente não sabe fazer. Existem coisas que são natas, né? É uma coisa que é natural. Tem gente que com 5 anos toca violão. Então ela... Desculpa. Então, assim, são pessoas que têm uma tendência... Peraí que eu estou com pó na garganta aqui. Então elas têm tendências e facilidades, né, nas habilidades naturais dele, né? Às vezes a própria formação física, né? A gente vê aí pessoas que dançam porque tem uma estrutura física muito mais avantajada, muito mais qualificada para dança, né? Outros mais para facilidade em falar, né? Ele tem assim as características de observar um público e falar de acordo com o público,
né? Então, tem gente que tem essa persuasão, tem essa perspicácia de entender com quem está falando, né? Então, são habilidades naturais. E aquelas que Deus colocou para ele como naturais, né? E aquelas também que ele buscou, né? Então, a pessoa estudou muito, e essas são mais fáceis de serem passadas adiante. Então, ao Dá para estudar a palavra aprender, de né, Deus, Edgar? com 3 anos de idade, você ainda não aprendeu a palavra de Deus, você está aprendendo, né? É isso, inteligências múltiplas. Então você tem essas tendências a ser mais inteligente em alguma área, mais inteligente em outra, ou menos, tal. São tendências naturais. Essas você traz, e estas talvez sejam mais difíceis de serem transmitidas, né? Mas são possíveis, né? Agora, aquelas que você adquire no caminho, que foi o que Paulo também fez, estudando com os mais importantes, ou buscando gente boa para trazer conhecimento para a vida dele, isso conta muito na obra de Deus, no sentido de se aperfeiçoar, né? Quando o soldado vai para a batalha, se ele não vai preparado, só os equipamentos talvez não façam tanta diferença, né? Também precisa do preparo dele, para que ele possa manusear bem no caso deles lá, a espada, no caso deles o escudo, amarrar direito as sandálias para que no meio da batalha não solte lá a sandália e ele acabe tropeçando e tal. Então precisa estar preparado, ele precisa estar preparado para a batalha. E isso tudo é saber manusear, né, os elementos que estão sendo dados para você batalhar, né? A gente vai falar muito da batalha, porque ele teve esse compromisso com essa bom combate, né? Ali, eu coloquei essa foto, só um conhecimento genérico aqui, meio rápido, assim, da Legal. questão mesmo Da da Tarsila. tela. Eu coloquei a Tarsila do Amaral ali, porque nessa fase ali do modernismo, ela pintou em 33, Tarsila do Amaral pintou esse quadro da indústria em São Paulo, né? E ela quis transmitir, eu li os comentários sobre esse quadro, algumas observações, que ela quis transmitir quem fazia essa indústria se mover, quem fazia essa indústria crescer. Eram os poderosos que bancavam tudo isso? Eram aqueles que compravam as máquinas? Não, naquela época era o povo formado das mais diversas etnias, italianos, os negros, os índios, os mestiços e os japoneses estavam vindo. Então, todos eles estavam começando ali em São Paulo e eles estavam alavancando essa indústria, né? Então, ela mostrou quem que eram aqueles que eram trabalhavam nessa força motriz, né? Que era São Paulo. E todo mundo achava, não, os poderosos estão fazendo São Paulo crescer, né? Os ricos. E aí ela falou, não, olha quem está fazendo São Paulo crescer ali, né? Além daqueles ricos que também tinham outras etnias. Era o povo que trabalhava nessas indústrias. Então, talvez também a gente tenha que entender que Deus qualifica todos, né? E Ele quer todos nessa obra, independente de gordo, magro, forte, com perna, sem perna, que enxerga, que não enxerga, que fala ou que não fala. Deus quer esses todos aí trabalhando na obra com as suas capacidades, né? Nós vimos agora nos Jogos Olímpicos, nos Paralímpicos, pessoas aí nadando sem braço, né? Se eu cair na piscina agora, eu vou até no fundo e não sei se eu volto, né? E as pessoas vão e Um voltam braço. com uma rapidez absurda, com meio braço, né? E ganham medalha, né? Então, não é possível isso, tal. Então, são coisas que são meio natas, independente das dificuldades, né? Então, a igreja vive dessa diversidade de pessoas, que cada uma com a sua qualificação trabalha na obra, né? E todos são importantes, né? Quem Sim. tem braço, quem não tem, quem enxerga, quem não enxerga. Então, assim, legal. Então, assim, cada um tem seu jeito de ser, né? E cada um tem sua utilizado na obra, né? Isso é muito legal. E Paulo viu isso, né? Paulo viu, eu vou falar para os gentios, eu vou falar para os judeus, eu vou falar para aqueles que, sabe, que não estão eu vou lá resgatar isso aqui para Cristo, eu vou lá buscar esses mais extremos. Paulo teve essa visão. Eu vou consertar essa igreja que está ficando um pouquinho para cá, eu vou trazer ela para cá de novo. Está indo para lá, estou trazendo ela para cá. Ele deu aquela ajeitada na igreja, ele ajudou aquele povo que estava com problemas. Né? Ele não abandonou, ele falou, esse povo está com problemas, eu não quero nem saber. Não, ele trouxe aquela igreja para perto. Né? E nós também, né, Edgar? Quando a gente fala, ó, Paulo ganhou uma missão e nós também temos a nossa Sim, a missão de mesma evangelizar. missão, a mesma. E aí, o que acontece? Nós Passa até para mesmo, frente. né, a gente não pode, não, antes de ir para frente, nós também, como pessoas, né,
A gente também não pode falar, mas eu preciso ser igual Paulo para poder fazer a obra do Senhor? Não, aqui a questão não é essa, né? Eu preciso ir com as minhas. O que Deus me preparou e buscar meu aperfeiçoamento para a obra. Eu não preciso ser igual Paulo para Sim, fazer a obra, né? Então, isso é sim. muito interessante a Sim, gente. você não precisa aprender várias línguas Isso, se sua exato. facilidade não é falar em É, várias línguas. é, Você não precisa fazer tendas ou ser um arquiteto para isso, poder se mostrar ao mundo. Você não precisa. Não, você isso, tem suas qualificações, né? isso. Venha como está, né? Sim, Paulo chegou diante de Cristo como, né? Ele Exatamente. era um crápula da época, né? Tal. É, E ele chegou ali no sentido crápula, não é, tá errada essa palavra. Ele veio muito duro, ele veio muito fechado naquilo que era naquilo que era o certo para ele, né? sim, E só uma conversão legítima fez com que ele mudasse tudo isso, né? exato. Então, às vezes, você está na igreja, mas assim, esse contato com Cristo talvez esteja um pouquinho, sabe, um pouquinho frio. Você, de vez em quando, eu falo com Deus, sabe? E aí isso tudo te torna também um quase, como diria Paulo ali, seguidor da lei ali. Você começa a seguir a Bíblia de uma forma meio ipsilipsis ali, literal ali. Então você começa a não falar aquilo que Cristo fala. Não, vai lá e fala do meu amor. Não precisa você falar quantos camelos tinha, quantos soldados. Fala do meu amor para alguém. Então você começa a ver diferente tudo isso, né? Sim. Puxa, estamos com 10 minutos só. Não, então, veja bem, agora, né, a gente falou de Paulo, a gente falou das características dele, né? Agora a gente vai falar da missão. Então vamos deixar para domingo que vem, porque agora vai Sim, entrar sim, num assunto importante, sim. que é qual é a missão? Né? Então, antes de a gente entrar nisso, como só faltam 9 minutos, vamos também abrir mais alguém que queira falar alguma coisa sobre isso. Então, ó, a gente falou sobre Paulo, a gente falou sobre as características dele, a gente ainda vai falar da missão, a gente falou da transformação dele, né? A gente vai falar da missão dele, mas aí a gente fala no próximo, não no próximo domingo, que vai ter assembleia, mas no outro, né? Sim. E aí eu até queria, deixa eu voltar um aqui, para ver se alguém quer falar alguma coisa antes da gente fazer também o encerramento. Mas alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar para o Edgar mesmo. Um de cada vez, né, Marcelino? Para É, não ficar confusão assim na internet, né? isso, isso. É que às vezes a gente fica com dificuldades para abrir e falar, né? Mas Uhum. O Marcelino, o Oi. Edgar, é assim, o Saulo, ele não tinha conhecimento da palavra, por isso Tinha, que ele ele tinha, perseguia tinha. ele tinha um conhecimento da lei, né? da lei. Muito forte, possivelmente mais do que nós hoje. Ele tinha aquilo como a vida dele, né? Ele é tão zeloso e disciplinado ao ponto de defender como diria, com unhas e dentes essa lei que ele conhecia. Então, e Era Uhum, o o cristianismo, Pentateuco, era o, Rosângela, né? o cristianismo era uma ameaça para entendi. ele, para Como os está tendo romanos. uma graça hoje, né? O cristianismo era uma ameaça na época, tá? Uhum, Então, então ele estava, né, focado nessa ameaça. Por isso que ele perseguia os cristãos. eu acho que trazendo para hoje, eu acho que tá havendo essa ameaça aos cristãos hoje, os cristãos, né? Sei lá, politicamente, o povo tá por demais, né? A gente não pode nada. Bom, Sim, essa perseguição sempre existe porque aquilo que o Edgar falou. O que ele acreditava era o que ele fazia. Ele não teve um encontro real com Cristo, então ele não era um convertido. Então a gente sempre, nós os cristãos que já nos convertemos, já tivemos encontro com Cristo, é normal que a gente seja perseguido, vamos dizer assim, pelas outras pessoas que ainda não foram, né? Então, essa perseguição ela existe até o dia de hoje. Tem pessoas que falam certas coisas para a gente falar. É igual alguém que vem falar sobre dízimo, você dá dinheiro para a igreja, sabe? Então essa pessoa, ela pode também estar equivocada, pode às vezes nem ser uma pessoa má,
mas no que ela acredita, ela ainda não teve um encontro com Jesus, ela ainda não se converteu, ela ainda não entendeu. Assim como Paulo entendeu, se converteu e falou, opa, agora tenho que ir para o outro lado, né? Então, até hoje, né, a gente tem... E aí, o Edgar também falou um negócio bacana, ele fala assim, Jesus quer esses, né, Edgar? Sim. Jesus quer esses aí para a gente poder alcançar esses. Esses são os mais, né, aqueles que têm uma tendência a trabalhar de uma forma mais direta e vão, acho que o Vani quer falar ali, né? Vai lá, Vani. Isso, é só assim, só para deixar bem claro assim, Paulo, ele fazia o que ele conhecia, ele era entendedor da lei, então ele era um dos fariseus, aqueles que eram doutores da lei, então eles seguiam a lei, então é uma perseguição diferente. Por quê? Porque ele perseguiu porque eles achavam que aqueles outros não seguiam a lei, e as pessoas tinham que seguir a lei, que era a lei aquilo ali, era aquilo e acabou, não tinha outra maneira, né? E então, e ele era muito dedicado àquilo que ele fazia, muito ali, ele era muito fiel àquilo que ele acreditava. Eu creio até que Deus o escolheu por isso, porque ele era muito dedicado àquilo, ele era fiel àquilo, ele aprendeu aquilo, ele sabia que aquilo era o certo para ele, na cabeça dele, era só aquilo que importava, então ele fazia aquilo. Tanto que ele viu o apedrejamento de Estevão, né? Talvez vocês vão falar disso depois. Sim. E então, ele era dedicado àquilo. Então, é uma perseguição diferente, né, que a gente sofre hoje. Pouco diferente. Não é para alongar muito, que já está na hora, né? Sim, e aí, inclusive, pastor, quer orar? Pastor, já tem que orar. Vou orar sim. Viu, pastor? Amém. Só antes de orar, deixa eu vou falar de novo. Não esqueçam que domingo que vem, assembleia, tá bom? Presencial. Tem que ser presencial. E a Santa Ceia hoje também presencial, hein, gente? Todo mundo lá hoje. Jesus amado. Não misericórdia, pastor. Ô, pastor. Tem que levar 10 horas. Misericórdia, hein? Deixa eu orar que vai dar o tempo aí. Isso aí. Vai encerrar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer pela Escola Bíblica Dominical, pela vida dos teus servos, das tuas servas que participam. Pai amado, que a tua graça, a tua bênção esteja repousando sobre todos, Pai amado. Muito obrigado, Deus, por esses homens e mulheres, Pai amado, que o Senhor tem levantado para nos ensinar. Eu quero te agradecer profundamente, Pai. Continue também comigo na viagem, com a Isa. Pai amado, eu só tenho que agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo, esteja repousando sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém! Shalom, Adonai! Shalom, Adonai! Shalom, Adonai! Amém! A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Shalom, Adonai, diretamente de Floripa hoje, hein? Oi, tudo bom?